Fala galera, vamos falar do clássico aí, né? Tivemos Internacional e Corinthians no Beira-Rio. Internacional empatou no finalzinho do jogo 2-2, né? O Internacional com time reserva deu mais trabalho para a equipe do Corinthians, né? O Corinthians parece que com o time titular joga menos do que com a equipe reserva, né? Parece que o time reserva do Corinthians está melhor do que a equipe principal, né, galera? E esse empate aí, né? Fica aquela pergunta, será que o empate foi justo? É porque o Corinthians até o último minuto ainda estava com a vitória, né? Perdeu 2 pontinhos e para o Internacional o empate não foi ruim, galera. E vamos acompanhar o debate do Sport Center falando tudo sobre esse jogo entre a equipe do Corinthians e a equipe do Internacional. Link na descrição, né? Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Então, o gol do Internacional e o gol de Luiz Adriano, de cabeça. Aliás, um belo lançamento, uma bola muito bem cruzada. Sim. E não tinha chance ali de tirar, não. Algumas colocações matemáticas aí dessa classificação, né? A gente tem o Bahia como o primeiro time no Z4 com 15 pontos, se ganhar vai para 18. E aí fica um bolinho. O Corinthians tem um jogo a menos. Agora não tem um jogo a menos, mas quando terminar a rodada vai ter um jogo a menos, que é contra o Grêmio, né? O jogo do Corinthians. Na Neoquímica Arena. Isso. O Inter também faz um campeonato, vamos combinar, muito mediano. Assim, O Inter mudou o treinador, mas não mudou o futebol. É isso, mas tudo bem. Hoje a gente não pode falar, era um time reserva, mas se você olha, é um time reserva que também te permite, tipo, o elenco do Inter não é top, mas é bom. Eu acho um time honesto, gente. Os dois fazem um campeonato ruim. Sim. Pro elenco que tem, a gente imaginaria estar em posição melhor, tanto o Corinthians eu imaginaria. como o Inter. Nas devidas proporções, o time reserva do Corinthians joga melhor que o titular. Se você analisar os meninos jogando, é muito mais... O futebol é melhor. Futebol é bem melhor, é mais dinâmico, velocidade, né? Os dribles, arrisca um pouco mais e tal. Esse time é muito burocrático ali, só esperando, tentando uma bola parada, um contra-ataque. Eu tô esperando, eu esperava mais do Corinthians agora. E o que faltou pro Inter ganhar esse jogo? Ok, é um time reserva, mexido, vai. A gente tem algumas peças ali que jogam bastante, alguns, porque é aquilo, né? Todo time tem seus 11 titulares, mas a gente sabe que 6, 7 são indiscutíveis. Mas tem 4 que a diferença do titular para a reserva é muito pequena e tudo mais. O Inter me dá a sensação, ofensivamente, me lembra ofensivamente, o São Paulo joga um futebol melhor, mas a dificuldade de fazer gols é meio semelhante, sabe? O Inter ia, mas parece aquela faca que não está afiada. Você sucinto, assim, muito rápido. Falta um Djalma no futebol brasileiro. Se você analisar, de uma forma geral, a maioria dos nossos times tem dificuldade nessa última parte do campo. Com exceção, acho que do Flamengo, Sim. que são os caras mais técnicos, mas se você observar, quase todos os times ou são gols de bola parada, e aí abre o time adversário e explora um contra-ataque, ou senão você marca aquela pressão ali e rouba essa bola próximo do gol adversário, faz o gol, recua. Né? São estratégias. Mas, por exemplo, quando você encontra jogos como esse, ou como o jogo do Santos hoje, se você não tiver um cara que pensa o jogo, que abre o jogo, que acha uma assistência, que cria alguma coisa diferente, você vai ter nós teremos esses jogos monótonos o tempo todo. Por isso que eu falo, falta um pouquinho de... Aproveitando que o Djalma está aqui, mas falta um pouquinho de Djalma, falta um pouquinho desse camisa 10 que nós tínhamos antes. Ah, mas o futebol mudou. Mudou, mas você pode ter. Você pode ter um cara mais técnico para sair. O talento não muda. Não, Quem tem o talento decide. Quem tem talento muda o futebol. O talento Tanto que agora o São Paulo contrata 2 jogadores com talento e se espera que mude o futebol do São Paulo. Quando joga o time do Corinthians, o Renato Augusto está inteiro para jogar, ou seja, ele só jogou o primeiro tempo. Veja a diferença de qualidade do primeiro para o segundo tempo. O time do primeiro tempo até saiu um pouquinho, mas o do segundo não saiu. Falta o imprevisível, né? Porque o Zé resumiu bem. É um jogo muito burocrático, é um jogo que você não imagina, não espera nada de ninguém. Isso dificulta qualquer equipe. O Inter e o Corinthians, eles passam muito... O Corinthians ainda tem o Renato, né? O Renato é o cara que faz alguma coisa. Mas depois que ele sai, sem o Roger Guedes, realmente fica muito deficiente. E o Inter também tem essa dificuldade. O Inter tem um jogador que é até uma certa criatividade, que é o Alan Patrick, mas que não jogou hoje. Acabou entrando no final. E aí o time não consegue criar. Às vezes ele domina o jogo, tem a posse de bola, mas não cria. E se você não criar oportunidades,
como o Zé falou, vai fazer o como? De bola parada, num cruzamento, como fez hoje. Mas jogando, criando, as duas equipes têm muita dificuldade. Se você analisar, não sei, peço aí para os analistas que estão nos assistindo, veja quantos dribles nós tivemos hoje. Drible, do cara pegar, cortar, arriscar um lance, pegar na linha de fundo, partir para cima do adversário. Você não tem mais isso. Você não tem mais isso. Em jogos como esse, é super importante você ter um cara que faça isso. Porque um cara, quando dribla, ele mexe em todo o sistema tático do time adversário. Então, você tem que se movimentar, se mexer o tempo todo para poder se ajustar. Nesses ajustes, onde sobram os espaços, o cara consegue jogar, consegue criar espaços para um centroavante, para um meia que está chegando. Né? Mas nós não temos isso. O ponta vai para a linha de fundo, pega a bola, toca para trás. Toca para trás, toca para trás, toca para trás. Tem uma coisa que eu também preciso entender no futebol brasileiro, que eu tenho certa dificuldade, né? Estava vendo o jogo do Santos antes, né? Todos os escanteios do Santos são curtos, para ganhar o lateral, para arremessar na área. Eu não entendo isso. Não, se vocês conseguirem entender, por favor, vocês me ajudem nessa. Tô aqui com 2 craques de futebol, né? Vocês precisam me ajudar. Mas é isso mesmo. O cara não bate na área, ele bate curto, é lateral. Aí vem o lateral, pega a distância e joga. Arremessa na área. Ele não bateu com o pé, então. Eu então. tenho uma certa dificuldade para entender. Quando você fala de quebrar linha, só os diferentes quebram linhas. Sim. Que são os diferentes do drible, são os diferentes da inteligência, como é o Rafael Veiga no Palmeiras. O Rafael Veiga consegue, no 1-2, desequilibrar. Por quê? Como diria a dona Ernesto Firpo Nunes, toque e me voe. Toque e passa na frente para pegar. Toque e recebe na frente. Né? Outro dia, essa semana, o Zinho mandou um vídeo do Djalminha para a gente ver, das jogadas do Djalminha. Né? Pô, o Djalminha fez todas dessas. Às vezes, sem olhar pro cara, dava uma rosca e o cara já ia. Mas era um pesadelo jogar contra o Djalma, era um pesadelo. Você não sabia o que ele ia fazer, pô. E hoje olhava para um lado, dava para o outro. E hoje você sabe, por exemplo, também você tem as análises, né? O cara recebe o tempo todo lá, olha, o cara joga assim, então você vai para o campo conhecendo o que o cara vai jogar, o que ele vai fazer. Mas você não tem muita imprevisibilidade, por exemplo, como tinha o Djalma, que olhava para um lado, jogava a bola para o outro, ou senão você ficava olhando, tentando marcar, ele dava um passe e colocava o atacante na cara do gol, sabe? Não tem isso, não tem isso. Então, a tendência, nós temos jogos assim, toca para lá, marcação, chegada, tal, e você não consegue vislumbrar ou projetar, ou sei lá, imaginar algo diferente. Então, quando você vai jogar hoje, assim, com todo respeito aos jogadores, mas você fala, não, já sei o que vai fazer. É a questão mais física, do embate físico, não é do embate técnico. Mas não é da dificuldade técnica de marcar. Da parte técnica que você falou, não tem um Djalma. Mas não é só o Djalma, o jogador, a qualidade. É a falta de coragem em arriscar. Tem que olhar primeiro para o banco para pedir para o treinador. Exatamente. Eu posso driblar, eu posso fazer isso. Sabe por quê? Nas categorias de base, a molecada hoje pega a bola, vai para cima, o treinador toca para trás, tem que tocar, não pode ir para cima. Então, assim, quando chega no profissional, o exemplo que o profissional passa para esses garotos é isso. Toca a bola, toca a bola. Por que todo mundo é apaixonado pelo Messi? Por que todo mundo se apaixona por um cara que faz algo diferente? O Renato tem todas as limitações físicas, mas é um gênio dentro do futebol que se joga hoje. Ele consegue ser um gênio, né? Porque ele consegue enxergar jogadas que muitos, ou a grande maioria, não consegue. E é por isso que ele faz a diferença. Por isso que ele joga 45 minutos, às vezes, 60, Sim. E faz 2 gols, dele, faz 2 gols e uma assistência, porque ele tem isso. E os caras que não estão acostumados ou estão sendo treinados para marcar determinadas situações, só estão acostumados com isso. Então, quando pega esse cara que é diferente, o cara sofre. Né? É isso que eu acho que falta um pouquinho para os times brasileiros, ou até mesmo para os próprios treinadores. Falam assim, olha, último terço do campo, vai para cima, pega a bola, dribla. Meu camisa 10, vai para cima do volante, do primeiro volante, tenta um drible, arruma uma falta. Então, assim, tem muitas coisas que eu acho que nós precisamos melhorar ou resgatar o que nós tínhamos antes para dar um pouquinho mais de qualidade ao jogo. Quero ouvir de vocês. A gente vai colocar já de novo os melhores momentos. Estou acompanhando aqui nas redes sociais a torcida do Corinthians achando que os 2 gols do Inter, a defesa comeu bola. Na dinâmica do lance em si, dos dois. Queria ouvi-los, ou se não, é mais mérito ofensivo do que falha defensiva. E também o fato do Corinthians estar, a gente aí vai ver os melhores momentos, aí tá vendo os gols, no caso o gol do Renato Augusto. E no caso do Corinthians,
levaram um gol aos 54 numa vitória fundamental com um a mais. A gente sabe que isso grita, né, no ouvido, salta aos olhos. Vamos lá, o primeiro gol. É uma falha defensiva ou uma falha do Cássio? Falha do Cássio. Não é defensiva, tem 4 jogadores ali e o Cássio erra a bola. Conta, quantos jogadores tem? 4 contra 1. Olha o que o Cássio faz. Ele ajeita, né? É falha do Cássio. Acho que nesse lance, a falha do Cássio, ele ficou olhando para a metida da bola e ele não percebeu que não tinha ninguém na área. Não tinha ninguém na área. Se ele não toca na bola, a bola ia passar pela área. Se ele tivesse percebido, talvez ele não se jogasse ele condicionou e aí a acabou jogada, falhando no gol. E agora a gente está vendo... Agora, no segundo gol, Felipe, que vai passar daqui a pouco... na sequência desse aí, mas pode pegar, já pega a palavra, Djalma. Assim, é lógico que aí, todo mundo sempre vai falar final do jogo, mas aí eu acho que não houve falha, não. Falha não. Pode ter... Assim, esse cruzamento... A falha foi deixar cruzar, né? Encontrar a falha é muito fácil. No cruzamento, poderia ter uma pressão maior, mas quem estava na área, a bola foi muito forte, muito rápida e... As pessoas vão começar, culpa do Gil, mas não foi culpa do Gil, não. Não falhou ali, não. O que o Djalma falou é interessante, porque encontrar falha a gente encontra. Um jogo de futebol vai ter uns 20 cruzamentos, em que o cara que faz o cruzamento tem ali 2 metros, não é todo mundo que está apertado na linha lateral. Mas dos 20, às vezes os 20 passam reto e tal. Esse é aquele que a bola não faz nem a parábola, né? Ela vem reta, né, Zé? Cruzamento estilo Vitão. Vitão da época de São Paulo, dos anos 90, você conhece. O Vitor, lateral direito, assim. Ele cruzava assim? Cruzava. É difícil para o zagueiro, porque a bola vem muito forte e o zagueiro vem de frente normalmente, né? Então a bola vem saindo e para o atacante que pega de frente, você viu que o Luiz Adriano, né? O Luiz Adriano nem fez força, ele só colocou a cabeça. Né? Agora, num final de jogo, com 1 a mais, você deixar esse espaço para o cruzamento, o erro tá ali, tinham né? 2, 3 jogadores ali. Aí sim pode ser considerado uma falha. Isso, ponto. Mas lá na área, a bola veio rápida. Tanto é que o Gil nem disputou a bola com ele. Porque não deu nem tempo. A bola veio rápida, ele cabeceou e a bola foi cruzada para trás. Ela não foi alçada. Enfim, premiou a incompetência, na minha opinião. Porque nenhum dos 2 equipes mereceu a vitória. A verdade é essa. No primeiro gol ficou estabelecida aquela confusão que eu disse entre o lateral e o ponta. O Biro não sabe se marcava quem passava, o Biro não sabe se marcava quem era o ponta. Então, na dúvida entre uma coisa e outra, a bola foi metida nas costas do lateral esquerdo. Por quê? Porque não tinha um acompanhamento de quem estava passando, né? E aí, provoca o que aconteceu no lance, a bola cruzada na área. Primeiro, o VAR foi procurar se tinha impedimento. O bandeirinha tinha dado impedimento que foi inexistente. Essa bola aí, olha lá. Olha lá, o Biro está parado olhando e o Fábio é que vai atrás, né? Vai tentar salvar alguma coisa. A falha é do Cássio, né? Tem um erro de posicionamento entre o lateral e o ponta. Aí tem erro de posicionamento. E a falha do Cássio. O Cássio é o maior nome da história do Corinthians. Ponto. Né? Mas ele também falha. Né? Então ele falhou nesse lance e o Corinthians tomou o gol. Os gols feitos pelo Corinthians, o primeiro gol que é feito pelo Corinthians, a bola toca na perna do Vitão e mata o Rocher. Quando o Rocher vai na bola já não dava mais, porque ela pegou na canela do Vitão muito rápido, explodiu, o palmo entrou. O do pênalti foi pênalti, não dá nem para discutir, o pênalti é inquestionável, e aí o Fábio vai lá e bate com perfeição. Mas essa bola aí, ó, tem um olhando e o outro correndo atrás. Não dá para ver de longe, né? Quem era o volante que estava ali para fazer a marcação nas costas do Fábio. Não dá para ver quem é o jogador. Esse jogador que deveria ter feito a pressão. Chegaram um tiquinho antes. Ô Zé, Djalma e Pascoal, queria começar com os nossos comentaristas que jogaram. O Pascoal jogava, tinha talento, mas que jogaram. Galera, a situação aí complicou para as 2 equipes, na minha opinião, o resultado não foi bom. Pior, acho que foi um pouquinho pro Corinthians, porque tava com o placar na frente, né, 2-1, né, e levar o empate no final do jogo é sempre muito ruim, né, você sai com aquela sensação de derrota, né, e já pro Internacional, muito pior, porque o Internacional, galera, tá naquela crise, né,
sem fim, a equipe do Internacional, muitos jogos sem vencer, né? Isso daí preocupa muito o torcedor, porque o torcedor está acostumado a ver a equipe do Internacional brigar pela parte de cima, não na parte de baixo, que o Internacional já está na segunda página, porque até 10º colocado, primeira página, 12º, segunda página da tabela de classificação, complica um pouquinho, galera, e o que mais preocupa é a Libertadores, né? Porque tem essa pressão da classificação, né? Todo mundo tem essa pressão aí da classificação para a fase de quarta de finais, né? Para passar para as quartas de finais. Né? No Campeonato Brasileiro a equipe tem que se estabilizar, porque não adianta ficar brigando lá pela parte de baixo, porque o time do Internacional sempre foi time que brigou na parte de cima, e hoje ainda teve mais uma polêmica, o Ener Valencia, né? Teve problema com o gerente de futebol do Internacional no final do jogo, teve uma discussão também com o Luiz Adriano também, né? Situação quente aí nos bastidores da equipe do Internacional. E a equipe do Corinthians, né, com o time titular, na minha opinião, o time titular do Corinthians parece que joga menos do que a equipe reserva, né? Parece que bem esquisito isso daí, né? As duas equipes não fizeram um jogo brilhante, né? O 2-2, se você olhar bem fundo, foi um resultado justo, né? Pelo que as duas equipes ofereceram dentro de campo. Agora a equipe do Internacional enfrenta o Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Vai jogar no Newton Santos, vai jogar lá no seu gramado, vai ser difícil. Jogo internacional contra o Botafogo vai ser jogo difícil, vai ser no próximo sábado, 9 da noite. Meio de semana temos ainda Libertadores e Sul-Americana. E Corinthians, né? O Corinthians joga contra a equipe do Coritiba no próximo domingo, 4 horas, né? O Corinthians tem o jogo antes também da Sul-Americana. Corinthians vai jogar em casa, galera. E esse foi o vídeo do nosso canal aí, né? Deixa nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam desse empate aí entre Internacional e Corinthians.